Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao Liber TV, aqui nesse quadro onde eu falo dos, sei lá, qualquer bobagem que eu penso aí. E se você gosta dos vídeos, já se inscreve, deixa um like. Se puder também, já tem meu outro canal, o MDC, a gente sempre faz, traz notícias, resenhas, entrevistas, etc. Se inscreve lá também. E essa semana eu queria falar para vocês a respeito da entrevista não, do bate-papo que rolou entre o Kogos e o Turguniev. Vamos lá. Tá todo mundo falando sobre isso e eu quero fazer um resumão aqui para vocês entenderem e depois passar um pouco da minha visão. A situação é a seguinte: o Peter Turguniev acredita que a tecnologia sozinha consegue acabar com o Estado. O Kogos acredita que o Estado é a manifestação do mal, do lado, talvez do lado ruim da humanidade. Os dois deram entrevistas no MDC, então se você quiser assistir, tem as duas visões bem mais completas lá. Mas a situação é basicamente essa. Um acredita que o Estado não vai acabar sozinho, porque não tem como, ele vai acabar em algum momento, talvez porque as pessoas deixem de aceitar aquela escravidão, acho que é uma palavra que descreve bem, e o outro acredita que a tecnologia por si só pode acabar com o Estado. Bom, minha visão é a seguinte: não dá para simplificar esse tema. Seria até infantil fazer isso, né? Porque se por um lado os dois estão corretos, por outro lado os dois estão errados. E aí parece até meio contraditório, mas eu vou explicar. Tecnologia acabar com o Estado é possível? É possível, já aconteceu inúmeras vezes e vai acontecer de novo, isso é certeza, né? Agora, pensa bem, nós estávamos numa era pré-histórica, começou a surgir algum estado por conta de alguma tecnologia, surgiram os grandes impérios que puderam se apropriaram daquelas tecnologias, especialmente de guerra, e criaram frentes de batalha, foram dominando outros povos. Depois entramos na Idade Média, e aí tô resumindo de maneira bem grosseira a mesma história, mas entramos na Idade Média porque aquelas tecnologias passaram a estar disponíveis para os povos que eram considerados bárbaros ali na época. Na sequência, as navegações acabaram sendo uma tecnologia disruptiva que acabou com o Estado como conhecíamos, né, com aqueles pequenos reinos. Apesar da Idade Média ter sido um período bem estável na história da humanidade, foram praticamente 1000 anos de estabilidade. Na sequência veio, ah, acho que o mercantilismo a gente pode colocar ali junto com as grandes navegações, colonização e tal, mas na sequência veio o capitalismo, né, e a produção em massa, e a produção para as grandes massas. E isso acabou de novo com o Estado. Né? E aí, lógico, no meio do caminho vieram pessoas romantizando o Estado, colocando, ah, como eu posso dizer assim, virtudes que não existem no Estado, né? Então veio o Rousseau, falou do contrato social, veio um outro e falou esqueci, mas vieram pessoas falando do quanto o Estado poderia ser bom, quanto era necessário existir o Estado para o bom convívio da sociedade, e o Estado se reinventou novamente. E estamos aí hoje com os Estados Unidos, que até esses dias era um país capitalista, virando um país absolutamente socialista, talvez até comunista. Inclusive, vou fazer um outro vídeo sobre isso daqui a pouquinho, é, mas a respeito de um episódio de um seriado. Vocês vão gostar. Bom, dito isso, as tecnologias acabam com o Estado. Mas o Cogos está certo, porque as tecnologias sozinhas elas não acabam com o Estado dando um fim para ele. Elas acabam com o Estado da maneira como ele é. E ele se reinventa e ele passa a oferecer outro tipo de, vamos colocar assim de uma maneira meio grosseira, ele passa a oferecer um outro tipo de serviço, ou ele passa pelo menos a dominar as massas por outros meios, e aí ele se reinventa, ele se recompõe, e nós estamos começando a ver isso agora em El Salvador, por exemplo. Né? El Salvador está com uma cidade lá, que vai inaugurar uma cidade, que vai ser, a moeda vai ser 100% Bitcoin, zero de imposto de renda, zero de praticamente todos os impostos, exceto por um imposto sobre consumo de 10%, né? E aí você fala, mas não era mais fácil, mais justo taxar a renda, né? Porque às vezes uma pessoa ganha menos, mas ela precisa consumir mais porque tem mais filhos e tal. Não, exatamente, é impossível taxar o Bitcoin, é impossível saber quanto a pessoa ganha. É muito mais fácil você fiscalizar 50, 60, 200 estabelecimentos do que 200 mil cidadãos. Então, eles vão se reinventando, eles vão se colocando dessa forma. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: os dois estão certos, mas os dois estão errados. O Estado não vai acabar sozinho, nós precisamos realmente fazer força, nós precisamos realmente estar no front, precisamos
trabalhar para que isso aconteça, mas por outro lado as tecnologias ajudam e ajudam muito, e elas vão acabar sim com o Estado da maneira como ele é. Mas a gente precisa estar lá presente para fazer com que esse fim não seja um recomeço, talvez até pior. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau.